Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso quarto vídeo da série de aulas sobre cidadania, democracia e direitos humanos, não necessariamente nessa mesma ordem. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre as teorias sobre democracia. No vídeo anterior a gente terminou falando sobre a corrente pluralista, tá aparecendo aí, que se baseia nas experiências concretas da democracia, né, nas experiências históricas reais da democracia, para discutir quais são os parâmetros, como que a democracia de fato se efetiva. Né? As outras correntes eram muito mais teóricas, essa parte de uma perspectiva mais prática. E a partir dessa perspectiva e de outras, tem alguns pensadores que vão analisar essas experiências democráticas que nós tivemos ao longo da história e vão trazer algumas reflexões importantes das quais a gente vai se apropriar nesse vídeo. E no final do vídeo a gente também vai conhecer um outro pensador que vai analisar e que vai discutir o conceito de cidadania, que é, né, da democracia a gente parte para compreender o que é a cidadania, né, o exercício da cidadania. O primeiro pensador que a gente vai analisar é o Robert Dahl, que viveu aí quase 100 anos, viveu bastante o Robert Dahl, um estudioso norte-americano, falecido em 2014, e ele estabelece 4 formas de governo. E essas 4 formas de governo são interessantes, assim, claro, não que os países se encaixem perfeitamente nessas 4 formas de governo, mas ele estabeleceu ali 4 referências para ajudar a gente um pouco a entender os tipos de governo que existem. E no último vídeo, quando a gente for falar do Brasil, né, da democracia, da cidadania e dos direitos humanos no Brasil, a gente vai retomar esses conceitos do Robert Dahl para tentar enquadrar o Brasil dentro de uma dessas 4 formas de governo. As 4 formas de governo que o Robert Dahl estabeleceu, a partir de seus estudos, são as hegemonias fechadas, as hegemonias inclusivas, as oligarquias competitivas e as poliarquias. Vamos lá. Uma aulinha de vocabulário primeiro. O que é uma hegemonia? Hegemonia é quando algo ou alguém se impõe sobre os outros. Então, uma hegemonia é quando algo ou alguém se impõe às outras coisas ou às outras pessoas. Se coloca acima, se coloca como dominante, como referência. Então, no que ele chama de hegemonia fechada, a hegemonia estabelece que um determinado grupo ou uma determinada pessoa está no poder e permanece no poder. Então isso é uma hegemonia. Então não há disputa de poder. O poder está sempre nas mesmas mãos. Então isso é uma hegemonia. E ele classifica como hegemonia fechada quando, além de não haver disputa de poder, não existe participação política ou essa participação política é muito limitada. Participação política da população. Então não tem disputa de poder e a população não participa das decisões ou participa muito pouco, de forma muito limitada. Então isso é uma hegemonia fechada. Numa hegemonia inclusiva, também não há disputa de poder. Existe hegemonia, ou seja, existe um grupo que está no poder e que não sai do poder. Não existe alternância, não existe troca de poder. Porém, existe uma participação política da população. De algum modo, a população consegue colocar suas opiniões, a população consegue participar das decisões. Mesmo o poder estando sempre nas mãos dos mesmos, sempre estando no mesmo grupo, a população consegue participar. Então isso é uma hegemonia inclusiva. O grupo que está no poder permite que a população participe das decisões, que a população tenha uma participação política. Então a hegemonia fechada, digamos, seria mais dura, né? A hegemonia inclusiva, você tem um grupo no poder, não tem disputa, não tem alternância de poder, mas você tem uma participação política da sociedade que acaba influenciando nas decisões. Outro tipo de governo são as oligarquias competitivas. Nas oligarquias competitivas existe disputa de poder, existe alternância, não tem uma hegemonia, não tem um grupo que fica no poder e que não sai. Existem trocas no comando. Só que a participação política é limitada. Então, nas oligarquias competitivas, você não tem... É como se você não tivesse uma elite só dominando. Você tem diferentes elites brigando pelo poder. Ou você tem dentro da elite, né, dentro da camada mais alta, da camada mais poderosa da sociedade, você tem divisões internas.
E dentro dessa elite existem grupos que disputam o poder. Então o poder não fica sempre nas mãos das mesmas pessoas. Existem grupos que se alternam no poder, que disputam o poder. Só que a maior parte da população não tem participação política. Então as elites disputam, mas só elas participam da política. A maior parte da população não tem acesso ou tem um acesso muito limitado, por exemplo, só votando para escolher qual elite vai estar no poder. Mas as oligarquias competitivas são elites, oligarquias, né, que se alternam no poder, não é sempre o mesmo grupo, mas só elas têm influência sobre a política, o restante da população não. E por último, nós temos as poliarquias. Arquia, assim como cracia, está ligado a poder. Poli quer dizer vários. Então, poliarquia é como se você tivesse várias fontes de poder. O poder está espalhado por vários grupos, por várias pessoas. Então, você tem tanto disputa de poder, não é uma hegemonia, você tem disputa de poder, quanto participação política, ampla, né, de toda ou da maior parte da sociedade. Então você tem muita gente participando e alternância de poder. Teoricamente, as democracias atuais, pelo menos do ponto de vista formal, ou seja, do ponto de vista da legislação, as democracias modernas são poliarquias. Porque você tem alternância de poder, você tem grupos diferentes disputando o poder e você tem ampla participação política da sociedade. Então a sociedade tem ampla participação nas decisões que estão sendo tomadas. Pelo menos do ponto de vista formal, né, do ponto de vista legal. Na prática, pode ser que não aconteça em alguns países, mas, de um modo geral, as democracias modernas são poliarquias. Um outro pensador, o Joseph Schumpeter, que nasceu ali no final do século XIX, morreu em 1950, ele é tcheco. Na época, o país ainda era tcheco. Na época que ele nasceu, ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro, depois virou Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca. A Tchecoslováquia se dividiu, um pedaço da República Tcheca. Ele é daquela região. Ele tem uma visão um pouco diferente sobre democracia. Vocês estão vendo que ele é mais antigo, né? O Dow é do século XX, né? Viveu o século XX, faleceu já no século XXI. O Schumpeter é do início do século XX. Ele vai fazer uma crítica à relação estabelecida entre democracia e soberania popular. Essa crítica é muito interessante. Pode ser que vocês discordem, mas ela é interessante mesmo assim. Não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo que é um raciocínio interessante, faz a gente refletir. O Schumpeter ele vai analisar a democracia clássica, lá desde a Grécia Antiga, depois passando pela Idade Moderna, Idade Contemporânea, enfim. Ele vai analisar a democracia e vai falar, tá, historicamente a gente entende a democracia como sendo um sistema de governo, um tipo de participação política, né, em que você parte do pressuposto que as pessoas estão buscando o bem comum, que o objetivo é alcançar o bem comum, algo que seja bom para todos. E para alcançar esse algo que seja bom para todos, a gente usa a universalidade da racionalidade dos indivíduos, ou seja, que todos os indivíduos entendam o bem comum da mesma forma. Então, todo mundo na sociedade quer o bem comum e vai buscar esse bem comum, né? Aquilo que é bom para todos. Então, todas as pessoas vão buscar esse bem comum dentro da sociedade. Só que o Schumpeter ele vai dizer o seguinte, tanto a ideia de bem comum quanto a universalidade da racionalidade dos indivíduos são fictícias. Não existe bem comum. Aí você vai, meu Deus, como assim não existe bem comum? Então tudo é mal? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, a ideia de bem comum parte do pressuposto de que exista algo que seja bom para todo mundo. E o Schumpeter vai dizer, não existe algo que seja bom para todo mundo. Tudo vai ser bom para algumas pessoas e ruim para outras. Então não existe bem comum. Então a ideia de que a democracia busca o bem comum é uma ficção, é uma ilusão. As pessoas estão se iludindo achando que a democracia vai encontrar o bem comum. A democracia vai tomar decisões que, né, a maioria das pessoas vai votar, digamos, para que se tome uma determinada decisão. Essa decisão pode ser que favoreça a maioria, mas não vai favorecer todo mundo. Então essa ideia de bem comum é fictícia, assim como a universalidade da racionalidade dos indivíduos. O que é isso?
é partir do pressuposto que todo mundo vai aceitar essa lógica do bem comum. Vai ter pessoas ali no meio que não vão querer o bem comum. Vai ter pessoas ali no meio que vão querer o próprio bem. E vão usar a democracia em benefício próprio. Então, quando ele fala dessa universalidade da racionalidade dos indivíduos, é achar que vai chegar um momento que todo mundo vai trabalhar pelo bem comum. Eu falo, não é, isso é ilusório. Sempre vai ter pessoas que vão trabalhar em benefício próprio. E nas discussões democráticas e nas votações vão votar e vão discutir defendendo os argumentos que são melhor para si. Não vão estar pensando no bem comum. Até porque o bem comum nem existe no raciocínio do Schumpeter. É uma ficção. Então, basear a democracia na universalidade da racionalidade dos indivíduos e no bem comum é irracional. Irracional no sentido de não irracional no sentido de que é não inteligente, que as pessoas são burras de pensar dessa forma, não é nesse sentido. É irracional no sentido de que não é prático, não é efetivo. Se você baseia a democracia em duas coisas que não existem, a democracia não vai funcionar. Então você precisa racionalizar a democracia, tornar a democracia algo efetivo. E como que você vai tornar isso efetivo? Você tem que definir de forma coerente, né, os indivíduos que participam da democracia, eles têm que definir de forma coerente as suas preferências. Aliás, perdão, me confundi. Vamos lá, de novo. Nem vou editar, vou deixar assim mesmo para vocês verem que eu erro de vez em quando. Os seres humanos, né, os indivíduos que vivem no contexto democrático, eles acreditam que estão vivendo numa democracia baseados em bem comum e universalidade da racionalidade dos indivíduos. Só que isso torna a democracia algo irracional, algo que não é prático, algo que não funciona. Por quê? Esses indivíduos que estão achando que estão votando pelo bem comum, na verdade, eles não têm plena consciência de que eles não conseguem distinguir o que é esse suposto bem comum do que é a propaganda do partido político, das empresas, dos meios de comunicação, enfim, o que é a propaganda dizendo para ele o que é bem comum. Conseguem perceber a diferença? O indivíduo, quando ele vai votar, ele não está votando assim puramente baseado em sua concepção do que é melhor para todos. Ele é influenciado ao longo do processo por discursos, pela mídia, pela propaganda, enfim, por vários mecanismos de persuasão que vão fazer ele acreditar que está escolhendo o bem comum. Mas pode ser que ele não esteja votando, escolhendo o bem comum. Pode ser que ele esteja votando, escolhendo aquilo que alguém disse para ele que era o bem comum, mas que na verdade era o interesse de um determinado grupo que queria um determinado benefício, enfim. Então o Schumpeter diz o seguinte, primeiro, a gente tem que parar de acreditar nessa ideia de que existe bem comum. Existem diferentes interesses que podem ser bons para uns e ruins para outros, mas que vai ser bom para todo mundo não vai chegar nesse nível. Então, ele não vai entender a democracia como uma soberania popular, a vontade do povo pelo bem comum. Ele fala, não existe vontade do povo e não existe bem comum. Existem várias pessoas, várias ideias divergentes colocadas em disputa. Então, o povo na democracia, então a democracia, ela vai deixar de ser a soberania popular, ela vira exclusivamente um método. E um método de quê? Um método de produção de governo. Ou seja, para o Schumpeter, a democracia é uma metodologia pela qual o povo escolhe o governo. E é o governo, as pessoas eleitas, que vão exercer o ato de governar e tomar as decisões, baseadas numa racionalidade, no que seja mais efetivo para a sociedade. Então a ideia de que o povo junto vai discutir e chegar à conclusão do que é um bem comum, isso é inviável, isso é fantasia. O que existe é o povo votar e escolher o governo. O governo foi escolhido? Legal. Agora é o governo que vai tomar as decisões. Então as pessoas eleitas, as elites eleitas, que vão tomar as decisões e o povo vai acatar essas decisões tomadas por essas elites eleitas. Tudo bem? Então essa é a ideia do Schumpeter. Outro pensador, o Crawford Rowe McPherson, nome bem difícil, um pensador canadense, viveu no século XX também, ele vai
concluir que a liberdade e o desenvolvimento individual só podem ser alcançados com participação direta e contínua dos cidadãos na regulação da sociedade e do Estado. Então ele pensa diferente do Schumpeter. O Schumpeter fala, tem uma elite política, o povo vai votar para escolher os representantes dessa elite política e eles vão governar. O Macpherson vai dizer não. A liberdade e o desenvolvimento individual só são possíveis com a contínua participação dos cidadãos na regulação da sociedade e do Estado. Então, os cidadãos não podem resumir a sua participação na política às eleições. Votei, escolhi os governantes, tchau, daqui 4 anos eu volto. Não. Os cidadãos têm que estar constantemente participando da política, constantemente regulando a sociedade, o Estado. Para isso, Macpherson ele vai pensar em mecanismos que combinam os partidos competitivos com a democracia direta. Então, o ideal seria, num sistema político, haver partidos políticos, haver eleições, partidos que vão colocar candidatos para ocupar determinados cargos e as pessoas vão votar nesses representantes. Mas que, juntamente com isso, também existam mecanismos de democracia direta na sociedade, como conselhos participativos, como organizações de trabalhadores, como conselhos de cidadãos, enfim. Então, uma combinação entre esses mecanismos de partidos políticos, que são eleitos para ocupar cargos, mais mecanismos de democracia direta. Então, essa combinação entre a democracia participativa com partidos competitivos no sentido de que eles competem uns com os outros pelos cargos que estão à disposição. Então, essa combinação de partidos competitivos mais democracia direta é o que geraria as condições para a democracia participativa, que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, o Macpherson ele vai pensar nessa democracia participativa, mais do que a representativa, a participativa. Só que ele vai acrescentar um detalhe. Vai ter os partidos vão concorrer em eleições para eleger representantes, né? Eles vão candidatar representantes, esses representantes vão ser eleitos pelo povo. Só que os próprios partidos em si, eles devem ter internamente princípios de democracia direta. Então, a organização do partido, a estrutura do partido, as decisões do partido têm que ser feitas de forma direta. Ou seja, os membros do partido têm que tomar as suas decisões em forma de democracia direta. Ao invés dos membros do partido elegerem representantes dentro do partido para tomar as decisões em nome do partido, os próprios filiados, os próprios militantes têm que, juntos, tomar as decisões em forma de democracia direta. Então, o partido ele tem que ser ele próprio uma estrutura de democracia direta. Então, Macpherson ele vai dar essa prioridade à democracia direta. Para ele, a democracia direta, então, ela tem uma participação importante na garantia das liberdades e no desenvolvimento dos indivíduos, enquanto cidadãos com plenos direitos. Diferente desses pensadores que a gente viu, e dentro desse contexto da democracia moderna, existe uma outra teoria que alguns acham que isso não é nem democracia, mas enfim, estamos trabalhando aqui dentro das democracias, que seria a doutrina liberal elitista. Tem a democracia liberal que a gente viu, né, que basicamente entende que quanto menos o Estado interferir na vida do indivíduo, melhor, que o indivíduo é mais livre quanto menos ele sofre interferência do Estado. Só que a doutrina liberal elitista, ela vai além. A doutrina liberal elitista, ela vai condicionar a democracia às elites. O que é uma elite? Elite é um grupo social superior. Superior em que sentido? Em vários sentidos. Você pode ter uma elite econômica, você pode ter uma elite social, você pode ter uma elite cultural. Eles têm vários tipos de elite, mas a elite é um grupo superior na sociedade. É um grupo dominante, um grupo superior, um grupo que em algum aspecto, em alguma característica está acima dos demais. O termo elite ele vai ser empregado em sociedade e em política a partir do final do século XIX. É a partir do final do século XIX que a gente, do ponto de vista político, fala em elites e que a gente usa o termo elite com os significados que a gente usa hoje, né? De uma elite social, de uma elite econômica, enfim, de um grupo dominante dentro da sociedade.
para a doutrina liberal elitista, apenas uma minoria dentro da sociedade, e isso pode variar de uma sociedade para outra, como essa elite vai conseguir isso, como que essa elite vai se formar e vai conseguir isso, mas só uma elite, uma pequena minoria da sociedade é que vai se tornar detentora do poder. Então, para a doutrina liberal elitista, o poder na sociedade deve ser exercido apenas por um pequeno grupo. Só um pequeno grupo vai conseguir o poder e é esse grupo que vai exercer o poder. A grande maioria não vai exercer esse poder. Então, sempre haverá na sociedade uma elite que vai conseguir o poder, exercer o poder e vai se manter no poder. Temos 3 pensadores importantes desse raciocínio da doutrina liberal elitista. O primeiro deles é o Vilfredo Pareto, italiano. Ele tem a teoria da circulação das elites. Ele entende que uma minoria de pessoas dentro da sociedade se alterna no poder. Então não é que existem vários grupos na sociedade disputando poder. Não, existe uma elite e sempre vai ter uma minoria da sociedade no poder. Então a circulação de elites é que uma elite vai sendo substituída por outra no poder. Sempre vai ser uma elite no poder. E tem uma elite hoje, amanhã pode ser uma outra elite. Mas sempre haverá um pequeno grupo, uma elite no poder. Então a ideia de participação popular, a ideia de que a sociedade, de um modo geral, detém o poder, não faz muito sentido. O poder sempre vai estar nas mãos de uma pequena elite. Pode ser que essa elite mude com o tempo, que aí é a circulação das elites. Essas elites vão se substituindo ao longo do tempo, mas é sempre uma pequena elite que está no poder. Outro pensador também italiano, Gaetano Mosca, ele vai dizer que o poder da elite vem de sua articulação e organização. Então, quem está no poder é uma elite, capaz de se articular e de se organizar para estar no poder. A maioria da população não é articulada e não é organizada, por isso ela não vai estar no poder. Então só estará no poder uma elite capaz de se articular e de se organizar. E é isso que vai fazer com que ela conquiste o poder, sua articulação e a sua organização. E um outro pensador, um alemão chamado Robert Michels, ele vai desenvolver a ideia da lei de ferro das oligarquias. Ele diz que a própria estrutura das organizações partidárias favorece o surgimento de elites e sua longa permanência no poder. Então ele diz o seguinte, a gente tem partidos políticos na sociedade e esses partidos políticos teoricamente representam os vários setores da sociedade. Só que os próprios partidos, em si, na sua estrutura interna, eles vão formar elites dentro desses partidos. E são as elites desses partidos que vão disputar o poder político. Então, no fim das contas, os próprios partidos vão formar as elites. Então, os partidos eles não vão ser a expressão da vontade do povo, dos grupos que eles representam. Não. Esses partidos vão ser os representantes das elites que os controlam. Então, a própria estrutura partidária faz surgir elites e são essas elites que vão conquistar o poder. Então, se um partido político que representa os trabalhadores conquista o poder, não são os trabalhadores que estão conquistando o poder, mas é a elite do partido que está conquistando o poder. É uma elite. É um partido que representa os empresários, não são os empresários que estão conquistando o poder, é uma elite dos empresários que está conquistando o poder. Então, a própria estrutura partidária forma elites, e são essas elites que disputam o poder, não os diferentes grupos que supostamente os partidos representam. Do conceito de democracia, a gente parte para um outro conceito muito ligado, que é o conceito de cidadania. A cidadania está atrelada ao exercício de direitos. Então, ser cidadão é exercer direitos. E um dos direitos é o direito de participação política, que está ligado à democracia. Então, o exercício de cidadania ele é mais efetivo quanto mais democrática é a sociedade. Então, democracia e cidadania estão próximos, caminham juntos. Temos um pensador, o T.H. Marshall, que viveu a maior parte da sua vida no século XX. Ele é um inglês e ele vai desenvolver uma história dos direitos, só que a partir da história da Inglaterra. Aí essa teoria dele vai ser bastante criticada porque vão falar assim, mas essa teoria dele só vale para a Inglaterra, porque ele se baseou na história da Inglaterra. Quando a gente for falar do Brasil, a gente vai ver que o Brasil, que de fato não se aplica ao Brasil, essa teoria que ele colocou. Mas ele divide
a história da luta dos direitos, a luta pelos direitos, né, dos cidadãos para conquistar direitos, ele divide em 3 estágios. Esses 3 estágios são interessantes para a gente entender os tipos de direitos que existem na sociedade. Cada sociedade vai conquistar esses direitos de formas diferentes, em épocas diferentes, em sequências diferentes, enfim. No Brasil a gente vai ver que no Brasil é justamente o contrário do que aconteceu na Inglaterra. O Brasil é o inverso. Mas é interessante a gente perceber não exatamente a sequência, porque essa análise que o Marshall fez vale para a Inglaterra, não vale para outros países, não vale para o Brasil, como eu acabei de dizer. Mas essa divisão que ele faz dos tipos de direitos é interessante para a gente analisar, né? Quando a gente vai falar dos tipos de direitos, que direitos a gente está reivindicando, que direitos a gente quer ter acesso. Então ele divide essa história da luta pelos direitos na Inglaterra em 3 estágios. O primeiro estágio seria o estágio da luta pelos direitos civis. O que são os direitos civis? Os direitos civis são os direitos ligados a liberdades individuais, como o direito de ir e vir, por exemplo, ou o direito à propriedade privada. Lembrando, ele está falando da Inglaterra, e eu comentei em outros vídeos que a história da Inglaterra está muito ligada a essa questão da liberdade individual e do direito à propriedade privada, da burguesia inglesa reivindicar o direito à liberdade privada, e é por isso que eles vão colocar limites ao poder do rei, para que eles possam ter direito à propriedade. Então esses direitos individuais é o que a gente chama de direitos civis. Esses direitos civis, eles estão muito ligados às ideias iluministas. A gente tem o John Locke, que é um pensador iluminista na Inglaterra, mas o iluminismo vai ser muito forte também na França, ele vai ser até mais forte na França, só que depois da Inglaterra. Então os iluministas, eles vão colocar esses direitos civis, principalmente a liberdade e o direito à propriedade, em oposição ao antigo regime, em que você não tinha liberdade, todo mundo tinha sua liberdade limitada pela vontade do soberano, pela vontade do rei, e o direito à propriedade não existia, porque tudo era considerado propriedade do rei. Então os direitos civis, a luta pelos direitos civis, ela surge como uma luta contra o antigo regime. Na Inglaterra, isso ainda no século XVII, na França, isso acontece no século XVIII, no restante da Europa, no século XIX. No Brasil, século XIX, século XX, mais século XX. A gente vai ver que no Brasil é o contrário. Os direitos civis eles vêm por último. Vamos deixar para falar do Brasil no outro vídeo. Depois de conquistar os direitos civis, a sociedade inglesa começou a lutar pelos direitos políticos. Então, tendo as liberdades garantidas e o direito à propriedade garantido, a sociedade começou a querer participar das decisões políticas. Então vem a reivindicação pelos direitos políticos. Então a possibilidade de participar, aliás, da sociedade civil poder participar das relações de poder. Poder votar para escolher seus representantes, poder se candidatar para ser representante, poder ter acesso aos lugares de poder da sociedade. Então, poder se escolher o representante, se candidatar, se manifestar da sua opinião. Então isso é o segundo estágio. Depois de garantir a liberdade e o direito à propriedade privada, garantir o direito de participar da política, de participar das decisões que a sociedade toma. E isso vai ser muito forte com a organização política dos trabalhadores no século XIX. Então a elite, a burguesia, já tinha acesso ao poder. No século XIX, na Inglaterra, os trabalhadores vão reivindicar o direito ao poder, a poder votar, a poder escolher seus representantes, a poder participar das decisões na sociedade. Depois disso conquistado, vem o terceiro grupo de direitos, os direitos sociais. O que são os direitos sociais? Ter acesso aos padrões mínimos de vida, né? Os padrões de bem-estar socialmente estabelecidos. Então, ter acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, ao lazer, à moradia, entre outros. Então, os direitos sociais são aqueles direitos mínimos para você ter uma vida digna. Então, e isso, após conquistar os direitos políticos, a população vai começar a exigir, tá, agora que a gente pode votar, agora que a gente pode escolher os nossos representantes, agora a gente vai pressionar os nossos representantes para que eles garantam condições mínimas de sobrevivência para toda a sociedade. Então, o Marshall vai identificar na história da Inglaterra essa sequência. Primeiro se conquistou os direitos civis,
depois dos direitos políticos, finalmente os direitos sociais. Isso é já entrando no século XX. No Brasil isso acontece em outra ordem e não acontece de forma plena, mas a gente vai ver no Brasil em outro vídeo. Então, o interessante é perceber isso, esses 3 grupos de direitos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, certo? A partir da construção dessa ideia dos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, o Marshall vai definir o que é um cidadão. Segundo Marshall, cidadão é aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de forma efetiva. Você só é cidadão se você exerce seus direitos, todos eles, os civis, os políticos e os sociais, de forma efetiva. Se você tem direito à liberdade individual e à propriedade, mas não tem direito político, você não é um cidadão pleno. Se você tem direitos civis e políticos, mas você não tem os seus direitos sociais atendidos, aquelas condições mínimas para você ter uma vida digna, você não é um cidadão pleno. Então, aquelas pessoas que vivem em condição de extrema vulnerabilidade social, elas não são plenamente cidadãs. Elas têm os direitos, mas não têm esses direitos atendidos. Então, elas têm a sua cidadania limitada. Você só consegue ser um cidadão pleno quando você consegue exercer todos esses direitos. Só que o conceito de cidadania, assim como o conceito de democracia, ele é um conceito em permanente construção, ele se modifica ao longo da história. Então, o que num determinado momento histórico pode ser considerado uma cidadania plena, em outro momento histórico não é uma cidadania plena. É uma cidadania com falhas, é uma cidadania que não é uma cidadania de fato. Então, por exemplo, quando a gente fala de direitos civis, direito à propriedade, a noção de direito à propriedade ela pode variar de uma época para outra. Direito à propriedade quer dizer o quê? Que eu posso comprar terras? Quer dizer que eu posso ocupar terras que ninguém está ocupando, mesmo sem comprar? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade e ninguém pode tomá-la? Se eu plantar drogas é ótimo. Se eu plantar plantas que dão origem a drogas, usadas para fazer drogas na minha propriedade, eu continuo tendo direito à propriedade? Minha propriedade continua sendo inviolável? Percebem que o direito à propriedade ele pode mudar dependendo do contexto, o que quer dizer. Direitos políticos. Eu tenho direito a me candidatar e a votar. Para qualquer cargo? Para que cargo? Em que situações? Então, em determinadas épocas, direito político pleno poderia ser considerado eu poder votar só para presidente, ou eu poder votar só, mas eu não poder me candidatar. Direitos sociais. O que significa ter as suas necessidades básicas atendidas? Só ter acesso à educação. Para algumas pessoas isso já é ter o direito à educação atendido. Ou que essa educação que eu tenho acesso seja uma educação de qualidade. Aí sim o meu direito estaria sendo atendido. Eu ter direito a vaga no hospital, ou eu ter direito a ter uma vaga no hospital e que eu seja atendido de forma adequada e que o hospital tenha condições de tratar as minhas doenças. Então, como a cidadania é um conceito em permanente construção, a luta por acesso a mais direitos ela é constante. Então, pensando nos direitos sociais, acesso à educação. Vamos pensar na história do Brasil. Houve uma época em que nem todo mundo tinha acesso à educação, não tinha escola para todo mundo. A sociedade reivindicou, passou a ter escola para todo mundo. Só que essa escola para todo mundo não era boa, era uma escola de má qualidade. Então, todo mundo tinha acesso à educação, mas essa educação não era de qualidade. Então, a sociedade passa a lutar por uma educação de qualidade. Agora que todos têm acesso a uma educação de qualidade. Então, antes, existir escolas públicas já era considerado atendimento aos direitos sociais. Depois, ter vaga, né? Tem escola, mas não tem vaga para todo mundo. Então, passa a ser considerado, só vai ser um direito atendido quando tiver vaga para todo mundo. Agora tem vaga para todo mundo, mas não tem qualidade para todo mundo. Então, reivindica-se que tenha qualidade para todo mundo, para aí sim esse direito ser considerado um direito atendido. E ser cidadão não é só ter esses direitos, mas é ter consciência de que eu sou sujeito desses direitos. Então não é só, eu não sou cidadão só porque eu tenho direito à educação,
Mas eu sou um cidadão de verdade quando eu tenho consciência de que eu tenho esse direito e eu reivindico esse direito. Então, ter consciência desses direitos é o que me torna cidadão. Não é só ter o direito, mas ter consciência. Porque se eu não tenho consciência de que eu tenho esses direitos, eu não vou exercê-los. Eu não vou reivindicá-los. E é muito interessante quando a gente fala assim, que as pessoas falam muito do tem direitos, mas também tem o dever, porque as pessoas querem só direitos e esquecem dos deveres. Se a gente analisar com calma, o direito implica um dever. Para que os meus direitos sejam atendidos, eu tenho que cumprir com os meus deveres, porque e não é no sentido de eu tenho que cumprir com o meu dever, senão não vão me dar os meus direitos. Não é nesse sentido. Mas se as pessoas não cumprissem com seus deveres, nenhum direito seria atendido. Como assim? Vamos pensar nos direitos sociais, por exemplo. Nos direitos sociais. Direito à alimentação. Eu tenho direito a uma alimentação digna. Todo cidadão brasileiro tem direito a uma alimentação digna, por mais que muitos cidadãos brasileiros ainda vivam em fome, em situação de fome. Mas todos têm direito a uma alimentação digna. Todos têm direito a uma alimentação digna. Eu tenho direito a uma alimentação digna. Mas se eu não cumpro os meus deveres como cidadão, por exemplo, pagamento de impostos, por exemplo, evitar desperdício, esse tipo de coisa, se eu não cumpro as minhas obrigações como cidadão, eu vou estar privando outros cidadãos de terem esses direitos atendidos. E isso pode fazer com que, ao privar cidadãos de terem seus direitos atendidos, pode ser que chegue um momento que eu mesmo não tenho meu direito atendido. Então, os direitos, eles são garantidos a partir do momento em que os cidadãos cumprem com seus deveres. E entenda, não é no sentido de que você não cumpriu com a sua obrigação, então você vai perder o seu direito. Não é isso. Mas no sentido de que as obrigações são responsabilidades que todo cidadão tem que cumprir justamente para que os direitos sejam possíveis. Então não é que o direito é tirado como uma punição por não ter cumprido a obrigação, mas é que se eu não cumpro a obrigação, o direito fica inviável. Não tem como assegurar o direito. Não dá para assegurar o direito sem que eu cumpra as obrigações. O exemplo mais fácil de entender é o dos impostos. Se eu deixo de pagar meus impostos, como é que o Estado vai garantir o direito à saúde, educação, segurança das pessoas sem dinheiro? E isso vai me afetar. Isso vai fazer com que eu não tenha os meus direitos garantidos, porque eu não estou cumprindo com a minha obrigação. Então não é uma punição, não é que o governo vai falar assim, você não pagou o imposto, então não vai ter acesso à escola. Não, você vai continuar tendo acesso. Só que o governo não vai ter dinheiro para proporcionar isso para você se você não paga o seu imposto. É isso. Então, todo cidadão precisa ter consciência de suas responsabilidades. E se ele tem consciência de suas responsabilidades, ele vai arcar com esses deveres e vai garantir que os direitos dos demais possam ser atendidos. Então essa é a relação entre direitos e deveres. Não é que não cumpriu com o dever, punição, perdeu o direito. Não. É que se você não cumprir com o seu dever, não dá para ter o direito dos outros. Falta o que garante o direito é o dever cumprido. Próximo vídeo, a gente vai falar sobre direitos humanos. Que não, direitos humanos não é só para humanos direitos, é para todo ser humano. Por essa mesma lógica que eu disse, se cada cidadão tem consciência das suas obrigações e realiza seus atos para garantir os direitos dos outros, todo mundo tem os seus direitos garantidos. Se eu não realizo as minhas obrigações para garantir os direitos dos outros, alguém não vai ter acesso a esses direitos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando justamente disso. Os direitos humanos não são só para algumas pessoas. Se os direitos humanos não forem para todos, eles deixam de ser direito de todos. Ficou estranho, né? Se algumas pessoas não têm acesso aos direitos humanos, ninguém vai ter acesso aos direitos humanos. Mas por que isso acontece, a gente vai entender melhor no próximo vídeo. Até mais.